justamente porque não houve recebimento de denúncia ou queixa. Anteriormente ao recebimento da denúncia ou da queixa, tudo que é anterior a isso é inquérito. Recebeu denúncia, recebeu queixa, deixou de ser inquérito, passou a ser processo. E aí a sistemática dentro do processo é outra. Então, pegando como base aqui o procedimento ordinário, e aí nós temos que estudar o artigo 394 do Código de Processo Penal, anote, artigo 394 do Código de Processo Penal, que estabelece procedimento ordinário e procedimento sumário. Claro que esse artigo ele foi parcialmente revogado em razão da Lei 9.099 de 95, que agora o rito do procedimento do Juizado Especial Criminal, ele revogou o rito sumaríssimo. Então, o sumaríssimo deu lugar ao procedimento do Juizado Especial Criminal. Então, é importante estudar o artigo 394 do Código de Processo Penal, para que você possa saber se é rito ordinário, sumário ou procedimento do Juizado Especial Criminal, que são procedimentos que estão no Código de Processo Penal, os dois primeiros, e o último do juizado na lei especial, que é a Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque você tem que saber qual é o tipo de ação e qual é o tipo de procedimento. Se você não souber qual é o tipo de ação e qual é o procedimento que você está trabalhando, como você vai saber qual é a peça que você vai fazer? Então, eu preciso saber, é procedimento ordinário, é procedimento sumário, é lei de drogas, é lei do Juizado Especial Criminal, estou dentro do procedimento especial do Tribunal do Júri, estou dentro do procedimento especial da lei de drogas, é um caso de Lei Maria da Penha, é uma ação penal pública condicionada à representação, porque veja, o pacote anticrime alterou o artigo 171 do Código Penal, incluiu lá o parágrafo 5º. Agora, se não for idoso, criança, empresas da administração pública, pessoas com debilidade, se não for essas quatro hipóteses, se for pessoa maior de 18 capaz, passou a ser o estelionato uma ação penal pública condicionada à representação. Antes do pacote anticrime, era direta a ação penal pública incondicionada. Quais são as formalidades da representação? Tem prazo decadencial? Não tem? Então tudo isso a pessoa tem que saber obrigatoriamente. Senão ela não vai conseguir resolver o problema. Então eu estou dentro do processo. Houve o recebimento da ação. Como é que eu vou saber se é ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, ação penal privada, as três subespécies de ação penal privada, propriamente dita, personalíssima e privada subsidiária da pública? Como é que eu vou saber, gente? Tem que estudar o artigo 100, anote, artigo 100 do Código Penal. O artigo 100 do Código Penal especifica para você qual é o tipo de ação penal dentro de cada hipótese. É claro que tem uma regra muito simples, muito simples, está aqui especificada no meu livro. Se você ler o dispositivo de lei, pegar lá artigo 121 do Código Penal, o artigo 121 ele silencia, ele se omite acerca de qual é o tipo de ação. Sempre que o artigo de lei ele silenciar e não disser qual é o tipo de ação, então você sabe que você deve aplicar a regra geral. Ação penal pública incondicionada. Então se eu pego o 121 e leio, ele não fala nada qual que é o tipo de ação. Ele não está nem aí para você. Se vira. Então eu já sei. Ação penal pública incondicionada. O promotor de justiça, que é o legitimado para propor a ação penal, age na forma do artigo 129, inciso 1º da Constituição e propõe a ação. Simples assim. Agora, se o dispositivo de lei ele disser se procede mediante representação, então eu já sei que é uma ação penal pública condicionada à
representação. O que é representação? É um ato de vontade da vítima. É uma condição de procedibilidade. O promotor só poderá propor a ação caso a vítima exteriorize a vontade de ver o fulano processado. Exemplo, artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, crime de ameaça, dentre outros. Então, o dispositivo de lei, ele fala expressamente, está escrito, se procede mediante representação. Então, se aparecer representação, você já sabe que é uma ação penal pública condicionada. Ah, e se for ação penal privada? A mesma coisa. O dispositivo de lei vai dizer se procede mediante queixa. E aí eu já sei que é uma ação penal privada. Então, por exemplo, todos os crimes contra a honra, em linhas gerais, calúnia, difamação e injúria, se trata de ação penal privada. Então vai ter lá no último artigo desse capítulo, se procede mediante queixa. Perfeito? É claro que tem uma exceção no caso da injúria racial, se procede mediante representação. Então, queixa, ação penal privada, representação, ação penal pública condicionada à representação. A lei não falou nada, ação penal pública incondicionada. Então, o que vai acontecer dentro do processo, Antônio Sérgio? O que vai acontecer é o seguinte: se eu pegar como base o procedimento ordinário, a partir do momento que o juiz ele recebe a denúncia, porque o juiz ele vai fazer um ato judicial para verificar se aquela denúncia ela atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, aquela denúncia, ela faz a descrição do fato, ela traz o nome do réu, aquele fato é típico, ela tem todas as formalidades, ou seja, ela não é inepta, então ele vai mandar dar ciência ao réu, no prazo de 10 dias. O réu será citado e intimado para apresentar resposta à acusação dentro de um prazo de 10 dias. Esses 10 dias, eles estão preconizados no artigo 396-A do Código de Processo Penal. E o que eu vou arguir na resposta à acusação? Tudo. Tudo. Veja, toda a matéria de direito e toda a matéria de fato. Inclusive eu vou arrolar testemunhas. Inclusive eu vou juntar documentos. Quantas testemunhas eu posso arrolar? No máximo até 8 por fato. Se forem 2 imputações, 2 fatos, eu posso arrolar até 16. Se forem 3 imputações, 24, assim sucessivamente. Mas em regra, posso arrolar até 8. Então veja, por que eu falei que você pode falar tudo relacionado ao direito e ao fato? Porque mesmo na resposta à acusação, você pode fazer uma preliminar relacionada apenas ao direito. Exemplo, tratando de uma ação penal pública condicionada à representação, a representação ela foi ofertada no 8º mês. Nós sabemos que o prazo para oferecer a representação é de 6 meses. Caso não ocorra essa representação no prazo de 6 meses, qual é a consequência? A decadência, a perda do direito de ação, a perda do direito potestativo. E qual é a consequência da decadência? A consequência da decadência é o reconhecimento da extinção da punibilidade, que está lá no artigo 107 do Código Penal. Então veja só, dentro de uma hipótese fatível, eventualmente, tratando de uma ação penal pública condicionada à representação, a representação foi oferecida no 7º mês. Então você vai ter que fazer uma preliminar requerendo o reconhecimento da decadência. Por que preliminar? Porque envolve uma matéria exclusivamente de direito. Quando eu digo direito, o pessoal que está estudando, ele pode entender na mente dele letra de lei. Letra de lei. Por que é uma preliminar? E nessa preliminar eu vou debater letra de lei. Porque se o juiz reconhecer essa preliminar de decadência, ele não vai apreciar o mérito. A ação penal já está fulminada. Para que ele vai entrar no mérito se o fulano praticou o crime ou não?
se formalmente a ação já está fulminada. Então, por isso que vem a preliminar envolvendo matérias de direito, ou seja, letra de lei. E no mérito? O que eu vou fazer no mérito? Gente, no mérito eu vou debater os fatos e as teses. Então, o que eu posso dizer dentro dos fatos? Olha, não foi o réu, ele é inocente. Tem as testemunhas X, Y e Z que apontam que o réu é inocente. Posso debater ali, por exemplo, também uma outra causa. Posso dizer que o réu agiu com desistência voluntária. Posso dizer que o réu agiu em arrependimento eficaz. Posso apontar, por exemplo, ali que o réu era menor de 21, maior de 18. Posso requerer diligências. Posso requerer perícias. Se o problema disser, por exemplo, que a propositura da denúncia está baseada num documento falso, na resposta à acusação, eu já vou ter que fazer uma impugnação a esse documento falso e requerer, por exemplo, a instauração de um incidente de falsidade. E, obviamente, requerer lá no pedido as providências de estilo. Por exemplo, a absolvição sumária do réu, por exemplo, a extinção da punibilidade em razão da decadência, as diligências, como por exemplo, instauração do incidente de falsidade, por exemplo, instauração do incidente toxicológico e apresentar lá um rol de testemunhas. Então esse é o momento. É interessante dizer o seguinte, meus amigos, isso aí é importantíssimo, anote. Se a tua peça, se o teu enunciado, ele traz uma data, então ele fala assim, João da Silva, ele foi citado e intimado para apresentar a resposta à acusação no dia 10 de janeiro de 2020, qual vai ser o prazo para você ofertar essa resposta à acusação? Então, 10 de janeiro, eu vou ter que contar a partir do dia seguinte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 10 dias. Só que eu tenho que observar, o dia que eu fui intimado era sexta-feira, porque se foi sexta-feira eu não conto, sábado e domingo começa na segunda. O prazo final caiu num sábado, caiu num domingo, eu vou postergar para o próximo dia útil, segunda. Era um feriado nacional, a data final do prazo, ou a data inicial do prazo, se era um feriado eu desprezo. Por exemplo, fui intimado no dia 10, dia 11 é feriado nacional, eu começo a contar no dia 12. Por exemplo, final do meu prazo é num sábado, dia 20, sábado, eu vou contar 21, 22 é a data correta, que é a próxima segunda-feira. Então eu tenho que contar os prazos considerando e os feriados nacionais. Outro detalhe, o pessoal tem comido muita bola. Gente, prazo processual civil se conta em dia útil. Prazo processual penal se conta em dia corrido. O Código de Processo Penal regulamenta essa questão. Artigo 798 do Código de Processo Penal. Portanto, não se aplica por analogia o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil só se aplica por analogia quando tem lacuna no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não é lacunoso com relação ao prazo. Prazo em matéria processual civil, dias úteis. Prazo em matéria processual penal, dias corridos. Apenas com a lembrança que, se o prazo inicial for sábado, domingo ou feriado nacional, ou se o prazo final for sábado, domingo ou feriado, então fica para o próximo dia útil o prazo fatal, ou se inicia a contagem a partir do próximo dia útil. Então vamos pegar dentro desse meu exemplo aqui. 10 de janeiro de 2020, fulano foi intimado. Vamos supor que no dia 10 é uma sexta-feira. Então sexta-feira, dia 10. Então dia 11 e dia 12 eu não conto. Eu vou contar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Imaginar que dia 22 seja uma sexta. Então, na minha peça, eu vou ter que colocar a data, dia 22 de janeiro de 2020. Agora você tem que pôr data na peça e data certa. Então, resposta à acusação.
Depois a gente pode fazer um vídeo detalhando isso. Muito bem, depois da resposta à acusação, o que o juiz vai avaliar? O juiz vai avaliar, poxa, realmente essa resposta à acusação demonstrou que o réu é inocente, desde logo vou reconhecer sua absolvição sumária, essa resposta à acusação demonstrou a decadência, desde logo vou restrição na punibilidade. Não, nessa resposta à acusação não há demonstração da decadência, não há demonstração da necessidade da absolvição sumária, portanto o juiz vai designar uma audiência. Para quê? Para a colheita da prova oral. E a legislação preconiza que a prova oral deve ser colhida em audiência una. Então vai ouvir lá o ofendido, se possível, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogatório do réu, sempre nessa sequência. Feito isso, as partes poderão fazer alegações finais orais, tanto o Ministério Público quanto a defesa, e aí o juiz tem o prazo de até 10 dias para dar a sentença. Agora, é óbvio, Antônio Sérgio, é óbvio que não vai dar para fazer alegações finais orais na prova da OAB. Então, lá na prova da OAB, sempre a gente vai fazer alegações finais por escrito. Então, eu posso fazer alegações finais por escrito, ou posso fazer memorial de defesa. Por que não é memoriais de defesa? Porque a lei fala memoriais. Memorial da acusação, memorial da defesa. Respeitando plural e singular. Então, quando você for fazer o memorial da defesa, lembre-se desse que vos fala. Então, memoriais está na lei, que é o memorial da acusação ou o memorial da defesa. Não é memoriais de defesa. Então, fica hashtag fica a dica. Ou você vai colocar na peça alegações finais por escrito, ou você vai fazer o memorial de defesa. Ambos estão corretos. E aí, gente, no memorial de defesa, ai, prof, eu não consigo memorizar as peças, qual é o modelo? Gente, o modelo é o modelo FDP. Ô, prof, você está me xingando? Não. O que é o FDP? É dos fatos do direito do pedido. Sempre vai ser dos fatos do direito do pedido. FDP. Fatos, direito, pedido. Eu tenho que fazer um agravo regimental no STF. Dos fatos do direito do pedido. Eu tenho que fazer um habeas corpus dos fatos do direito do pedido. Eu tenho que fazer um pedido de liberdade provisória. Dos fatos do direito do pedido. Tudo igual. Esse é o modelo. Nada melhor que uma folha em branco para que você possa fazer o seu memorial de defesa. Então, nos fatos, você vai fazer, obviamente, o quê? Um pequeno resumo do próprio enunciado do problema. Fazer um breve resumo. Óbvio que você já pode, nesse breve resumo, apontar as teses que você vai trabalhar. Por quê? Porque se você fizer um resumo bem feito, e lá você já apontar as teses que você quer trabalhar, você não esquece, depois, quando você vai fazer a fundamentação, de quais são os pontos que você tem que bater. Então, gasta um tempo fazendo os fatos, replica resumidamente o enunciado e já aponta ali, sistematicamente, quais são as teses que você vai debater. É a síntese dos fatos. E aí vai para o direito. No direito, se aplica a resposta à acusação, se aplica ao memorial. Tem alguma matéria relativa à letra de lei? Tem alguma preliminar? Tem alguma questão relacionada à prescrição? Tem alguma questão relacionada à prova ilícita? Tem alguma questão relacionada à decadência que seja? Tem. Então, esse apontamento vai ser em preliminar. Vamos trazer uma coisa moderna? Agora o STJ, depois de mais de, 60, 80 e poucos anos, né? Depois de 80 e poucos anos, o STJ um dia acordou e falou: caramba, o artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento pessoal, não é uma carta de intenções, não é poesia. Isso aqui não é poesia, é uma carta de amor. Isso aqui é lei federal. Então vamos cumprir.
Então o STJ, depois de 80 anos, acordou um belo dia e falou, não vamos mais agora tratar isso aqui como, pois isso aqui é lei federal, não é uma carta de intenções. Se não obedeceu a formalidade do artigo 226 seguinte para fazer o reconhecimento pessoal ou fotográfico, essa prova é considerada nula. Ora, se num exemplo tiver lá, e pode ser que caia isso, porque é uma coisa bem recente, se no problema tiver alguma coisa relacionada a reconhecimento fotográfico ou pessoal sem as formalidades, você vai ter que fazer uma preliminar. O artigo 226 e seguinte do Código de Processo Penal foi inobservado por conta disso, disso e disso, conforme a nova jurisprudência do STJ. Houve um overruling, houve uma superação daquela jurisprudência passada, surgindo uma nova jurisprudência. Então isso vai vir em preliminar. E aí depois no mérito. No mérito você vai debater os fatos, mas aí você tem que debater todas as teses. Todas. Vamos imaginar que a tese lá verse, por exemplo, sobre tentativa. Então você vai ter que fazer uma fundamentação sobre tentativa. Fazer um tópico lá, tentativa. Depois você vai fazer um tópico lá, dosimetria da pena. Depois você vai fazer um tópico lá, regime prisional. Depois você vai fazer mais um tópico lá, substituição da pena de reclusão privativa de liberdade em penas restritivas de direito. Então tem que fazer todos os subtópicos. Ai, prof, o examinador sabe, eu vou ser chato, o problema dele. Você tem que ser o mais chato possível, o mais completo possível, para você ser aprovado. E aí, depois de tudo isso, você vai fazer o pedido. Fazer o pedido. Vai colocar a data certinha, a partir da sua intimação para fazer o memorial. Ponto final, acabou. Então veja, nós falamos da primeira fase, inquérito policial, antes do recebimento da denúncia. Nós falamos do processo após o recebimento da denúncia. Nós estamos chegando na sentença. Lógico que dentro do processo podem acontecer coisas, como por exemplo, você ter que requerer um pedido de revogação de preventiva. Você vai requerer ao juiz. Se o juiz negar o seu pedido de revogação de preventiva, você vai fazer o quê? Você vai fazer um habeas corpus para o tribunal correspondente. Podem